Olá pessoal, Felipe Martins falando com vocês. Hoje eu quero trazer para vocês uma novidade incrível. Nós estamos trazendo um conteúdo que vai revolucionar a forma que você enxerga a nossa empresa. Um conteúdo onde você vai conseguir conhecer o nosso corpo, onde você vai conhecer desde as operações até as mídias. E a partir disso, você terá uma nova perspectiva de como nossa empresa funciona. Olá, meu nome é Felipe Martins e neste vídeo nós vamos trazer algumas informações, alguns conteúdos sobre a nossa questão jurídica da nossa empresa, como nós trabalhamos, como nossa empresa funciona na questão jurídica. Isso tudo para vocês, para que vocês tenham mais conteúdo, para que vocês tenham mais informações sobre nossa empresa. Quero apresentar aqui nosso diretor jurídico, Fernando Lusvarg. É um prazer estar com você aqui hoje, Fernando. Por que a SE Capital decidiu prestar uma fiança corporativa para a Unic? Bom, lá no início, em agosto, quando eu conheci a empresa, eles me apresentaram o projeto e a gente gostou muito do projeto. A SA Capital, a gente opera no mercado financeiro desde 2012, já tinha conhecimento sobre a área de Forex, sobre a área de criptomoedas, e o intuito do projeto da Unic, ensinar esse respeito para as pessoas das mais diversas classes sociais, foi o que atraiu a gente. Então a gente sabia que a empresa estava bem estruturada, a gente analisou ela, conheceu ela a fundo, viu que ela tinha um produto com valor agregado, com vendas reiteradas, ela tinha o necessário para estar no mercado por muitos e muitos anos. Em resumo, o principal motivo para a gente estar junto é que naquele momento era bom para eles ter uma parceira trazendo mais confiança, trazendo uma garantia de satisfação para todos os clientes. Era para nós ajudar a realizar o sonho de levar um pouco mais desse conhecimento para diversas pessoas. Então, teve essa sinergia de objetivo e o projeto é realmente fantástico. Foi isso que trouxe a gente a participar aí cada vez mais desse projeto. Que legal, que legal. Qual é a legalidade que a Unic tem para operar no Brasil? Então, quando a gente fala operar, eu acredito que a gente está usando o verbo errado. Primeiro, a Unic é uma empresa que escolheu o marketing multinível como estratégia de crescimento, como estratégia de vendas, onde ela remunera os seus clientes pelas indicações de novos clientes, conforme o plano de negócio dela, que depois o nosso diretor de marketing com certeza tem mais propriedade para falar a respeito. Mas a operação da Unic está baseada na venda de um produto digital, que é um periódico informativo com notícias que saem semanalmente, diariamente, algumas são diárias, outras semanais, e tem algumas que são esporádicas, e destina isso aos clientes. Então, esse é o tipo de atividade que não precisa de autorização, é uma atividade comercial livre. O Brasil é um país capitalista, como a maioria dos países onde a gente atua, e tem essa liberdade de comércio. E a Unic trabalha de uma forma online, então ela está presente hoje em diversos países, apesar da maior rede dela estar no Brasil, pelas pessoas que iniciaram o projeto, que criaram esse projeto maravilhoso, serem brasileiras. Mas a nossa legalidade está baseada numa empresa que tem um produto que é desenvolvido, criação própria, e é comercializado online para quem tiver interesse. Muito bom. Então é por isso que quando alguém vai apresentar a Unic, o certo é dizer que nós somos uma prestação de serviço? Seria esse o termo correto? Ou qual seria o termo correto para que alguém apresente a nossa empresa? Não, a Unic é uma empresa que vende um produto. Ela tem o produto dela, quando você emite a fatura lá, você está contratando um plano de assinatura com uma determinada quantidade, e só que ela tem um plano de negócios, de remuneração para os clientes dela, que torna o negócio extremamente interessante para todas as partes. Então, Fernando, agora a gente vai tratar de um assunto que é muito recorrente. Você deve ter falado sobre isso milhares de vezes, mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, tratar sobre esse assunto, que é a CVM, né? E eu quero que você dê uma explicação, o porquê desse comunicado e por que a CVM fez esse comunicado, citando a Unic, né?
A Unic é uma empresa que ela veio com o objetivo de mudar a vida das pessoas e ela criou um plano de negócio muito interessante, onde ela remunera os clientes dela que atuam na empresa de uma forma diferente, uma forma inovadora. Então, além das comissões que ela tem de vendas diretas e indiretas, que são tradicionais no marketing multinível, como indicação, que é a comissão direta, residual de equipe, binários, que são remunerações que vêm de uma venda específica, fez a venda de mais uma fatura, de mais um plano de assinatura, ele gera essas comissões. A Unic tem uma remuneração diferenciada que a gente chama de Unic diário. A Unic separa parte do resultado operacional dela, tanto com venda de produtos, quanto com operações de day trade em criptomoeda, que ela realiza com o seu próprio capital, para investir em publicidade. Só que a Unic, em vez de contratar uma grande empresa de publicidade, um canal de televisão ou algo que custaria uma fortuna para ter uma presença a nível nacional, a Unic criou uma sistemática para distribuir isso entre a rede. Como que ela faz essa distribuição? Ela criou uma porcentagem do valor do pacote adquirido pela pessoa para estar distribuindo a nível de publicidade. Então, isso foi interpretado por muitos como uma remuneração por um investimento. E acontece que no marketing multinível é como uma brincadeira que a gente, com certeza a maioria aqui conhece, o telefone sem fio. Se fizer uma roda com 10 pessoas e começar um passar a informação para o outro sem que os demais saibam, quando a informação chega ela está toda distorcida. Então assim, a nossa rede, muitas vezes para apresentar a empresa, falava que era uma empresa de investimento que iria remunerar o seu capital por 1,5% a 3% ao dia. Isso é o maior erro de interpretação sobre o nosso projeto. A gente tem uma cadeia de fatores que fazem com que a gente remunere os nossos clientes que atuam para nós como vendedores, como publicitários, divulgando a nossa marca, os nossos produtos e vendendo os nossos produtos. Só que quando você coloca uma equipe de corporativo da empresa, hoje somos em linha de frente que fala com o público, cerca de 10 pessoas no máximo, que é o nosso diretor de marketing, o Felipe, eu apareço bastante, temos mais 3, 4 pessoas da mídia que também atuam nessa comunicação. Então, quando você pega 10 pessoas num universo de, hoje, praticamente 1 milhão de vendas realizadas, falando sobre a empresa, muitos consultaram diretamente a CVM perguntando se a Unic era uma empresa de investimento com autorização para atuar no Brasil. A CVM simplesmente se limitou a responder que não. Só que como foram muitas perguntas constantemente feitas à CVM, em vez dela responder constantemente no particular para todas essas pessoas, ela publicou um ato declaratório informando para o público que a Unic não tem autorização para fazer oferta pública de oportunidade de investimento. Pessoal, se vocês entenderam o escopo do projeto, conheceram a forma de remuneração que a Unic disponibiliza aos seus clientes que participam disso, vocês já com certeza têm formado na mente de vocês que a Unic não faz oferta pública de oportunidade de investimento. O trabalho da Unic é totalmente diverso a isso. Então isso gerou essa notificação, mas a CVM simplesmente está dizendo que a Unic não tem autorização para fazer algo que ela não faz. Não é a atuação do nosso projeto, não é essa. Então daí veio essa notificação. Tá? Então esse é realmente uma das maiores perguntas, mas a Unic, dentro do escopo de trabalho dela, ela não precisa de autorização da CVM, porque ela não trabalha com ofertas públicas de ativos, ações nem investimentos. Muito bom. E surge alguns vídeos, algumas pessoas comentando sobre a Unic, dizendo que algum órgão público pode parar a gente a qualquer momento, que nós temos uma dívida com alguns órgãos públicos. Isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é fake news, como as pessoas estão dizendo hoje? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Eu acredito, Felipe, que
Em geral, isso é fofoca. As pessoas que não conhecem o projeto falam isso até por experiências passadas de outras empresas que tiveram problema porque estavam fazendo coisas erradas. Mas o Brasil, como a maioria dos países, são países de direito. Você não sofre nenhuma consequência antes de um processo legal, né? Então, a Unic pode ser questionada por um Ministério Público sobre as atividades dela? Pode. Mas a Unic vai explicar o que ela faz e não vai ter problema nenhum. Tanto que a gente teve uma deliberação da CVM em março, dizendo que a gente não tinha autorização para fazer oferta pública e até agora não teve nenhum problema porque a gente não faz ofertas públicas de investimentos. Então, as pessoas elas criam a fofoca porque elas não conhecem o nosso projeto ou porque elas têm os interesses delas diferentes do nosso e acabam causando esses medos, mas são fake news, como você colocou. Não existe nada hoje que pare a atividade da Unic como ela vem desenvolvendo. Muito boa explicação. E agora vamos entrar sobre a questão do nosso contrato. Eu gostaria que você desse uma ênfase sobre a leitura do contrato, o quanto é importante para um associado, uma pessoa que faz parte da nossa empresa, ler o contrato, né? Porque eu acredito que através da leitura do contrato, as pessoas vão entender realmente o que nós fazemos, o que a empresa faz, na verdade. Sim. Então, quero que você diga um pouco sobre isso, a importância do nosso contrato. Sim, eu acredito que é muito importante a leitura do contrato, até porque é um contrato simples, não é nada complexo. E ele explica muito bem qual é o relacionamento da Unic como projeto e para com o cliente que passa a utilizar o sistema para ter acesso aos conteúdos, para ter acesso a toda uma estrutura de escritório virtual onde ele faz a gestão até dos pagamentos, das remunerações que ele tem direito. Então eu acho muito importante a leitura do contrato, tanto quanto o conhecimento da APN, que é a apresentação de negócios da empresa, quanto de outros materiais, porque todo esse material que a gente faz, seja uma animação explicando o funcionamento da empresa, seja essa nossa conversa hoje, ela está baseada nos documentos, ela está baseada na nossa apresentação de negócios, está baseada no nosso contrato que fica disponível no escritório virtual. Então, com certeza é muito importante que todos leiam o contrato. É uma leitura de 5 minutos. Sim, é importantíssimo. Nas reuniões a gente sempre preza pela leitura do contrato, até porque se a pessoa ler o contrato, eu acho que diminuiria um movimento imenso no nosso suporte sobre perguntas que já estão respondidas no contrato, né? E para finalizar, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre declaração de imposto de renda. Se a pessoa que faz parte da nossa empresa precisa declarar ou não, porque existe essa dúvida, existe algumas pessoas que dizem que não. Qual que é a nossa posição como empresa? O que você aconselharia as pessoas? Nós como empresa não temos posição, isso é uma decisão pessoal de cada um. Sim. A lei é clara, a lei fala que as pessoas devem declarar suas rendas, pessoa física, jurídica, seja como for, ela tem que declarar. Se a pessoa ler o contrato, ela vai ver que ela está recebendo remunerações por comissionamentos, diretos e indiretos, e por publicidade. Então isso é uma remuneração, é uma renda e, diante da legislação atual, deve ser declarado. Tá? Eu até tenho uma brincadeira que eu faço, que a declaração é opcional, mas as consequências são obrigatórias. Então, o que eu recomendo a todos é que se consultem com um profissional da confiança de vocês para serem orientados e fazerem da forma que entenderem melhor, da forma que entenderem correta as declarações, tá? Mas todos os pagamentos feitos pela empresa são remunerações e, pelo menos perante a lei brasileira, porque a gente tem clientes em diversos países, a declaração aqui ela é obrigatória. Então, pessoal, nós tivemos o prazer de ter Fernando Luz Varga aqui com a gente, explicando mais, compartilhando um pouco do conhecimento que ele tem sobre essa área jurídica. E é um prazer, tá? Muito obrigado prazer foi meu, pelo Felipe. Teu conhecimento, pela tua parceria, e eu tenho certeza que você tem a agregar muito ainda com a nossa empresa. Com certeza. Muito bom. Obrigado.